Nascido no dia 27 de novembro de 1988. Show. Casado com a Edilene Caroline. Fez ensino técnico em mecatrônica. Isso foi em 2009, 2010. Trabalhou como operador de máquina para a confecção de cartões com chip para banco e operadora de celular. Trabalhou como auxiliar de montagem de óculos em laboratório. Atualmente tem a sua própria empresa e já carrega mais de 15 anos de experiência na cena musical. E agora temos fotos. Por gentileza, as fotos aí. Primeira foto. Ó. Ele e a Edilene. Vamos lá, próxima foto. Tocou no evento Plugados na Rede TV em 2013. Foi. 50 anos de cinema. El Tecleiro. Cocumambo. Madame Surto com o show do MC Bin Laden. Varanda Espetinho. Capitão Mor. Ele é fã do Thundercats. Star Wars. Bastante. Mario. É. Goku. Bom, e na pandemia ele iniciou um projeto para divulgar os artistas da região e dar dicas sobre o mundo dos DJs. Você continua com isso? Dei uma pausa e fui cobrado pra voltar. Beleza, então Fui fica cobrado aqui pra voltar isso. marcado aqui Aham. que para voltar, beleza? Exatamente. Gosta de pensamentos filosóficos e reflexivos e é um excelente DJ. Então uma salva de palmas, DJ Alejandro Gutierrez. Isso aí. Cara, seu nome é espanhol? Diferente. É espanhol. Uhum. Descendência espanhola. Meu avô era espanhol. Era de Sevilha. Entendeu? Aí, por causa disso, tivemos a linhagem dos Duran e do Gutierrez, que veio dos meus avós. Por causa que quase todo mundo da parte da minha avó veio com o sobrenome Duran, aí meu pai resolveu colocar Gutierrez pra diferenciar, entendeu? Pra colocar o nome também da família, mas ficar um pouco diferente dos demais primos também ali. Entendi. Então a gente sempre começa com a sua história, certo? Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi a sua infância e sua adolescência. Cara, minha infância e minha adolescência foi bem tranquila, né? Foi aquele tipo infância dos anos 90 mesmo ali, entendeu? Era a minha escola era na rua de trás da minha casa, entendeu? Então a gente saía, ficava muito ali na escola ali pra bater papo, jogar bola, ficar com os amigos ali. Então essa parte desde a minha infância foi sempre ali em volta ali do meu bairro ali mesmo, com os amigos ali de escola, tudo, entendeu? E à medida que isso foi, os anos foram se passando, foi onde eu comecei a ganhar e ter contato com a música, ganhar gosto com a música, né? Acho que todo jovem adolescente, quando aprende a tocar violão, é pra tocar violão na escola, né? É pra levar o violão na escola, pra tocar na escola, pra ficar lá passando uma hora ali, entendeu? Estudar que é bom, né? Foi ganhar gosto pra escola depois, entendeu? Mas naquela época era justamente isso, né? Eu fui ganhando gosto, aprendendo, entendeu? Foi onde eu comecei a me envolver com música, logo na infância, entendeu? Por causa que meu pai sempre gostou muito de música. Meu pai sempre teve um apreço muito grande por músicas, né? Então a minha infância toda dentro de casa foi com meu pai ouvindo música, entendeu? E na época ele gravava as fita cassete, entendeu? Gravava fitinha, escutava a rádio pra gravar os programas da rádio na fita pra escutar depois, entendeu? Então, na época nem tinha CD, ele vivia com fita, então tinha uma coleção de fita em casa. Então foi aonde eu fui ganhando realmente gosto com música, né? Aí eu aprendi a tocar violão, aprendi a conhecer mais sobre a música e as coisas foram acontecendo. Entendi. Então a música tá entrelaçada na sua história desde sempre, certo? Tá. Sua adolescência já pra sua fase adulta, como é que foi? Cara, foi bem tranquilo também, entendeu? Foi uma passagem bem suave ali, entendeu? Eu sempre trabalhei muito, entendeu? Desde a época da minha adolescência foi quando eu comecei a ter contato com... Eu queria, é aquilo, né? A gente vem de uma família humilde, de uma família que não tem muita condição, então a gente quer as coisas, a gente tem que correr atrás, entendeu? Então eu sempre trabalhei desde muito cedo, desde os meus 14 anos praticamente.
entendeu? E eu já trabalhava já com meu tio de servente pedreiro. Eu estudava de manhã e na parte da tarde eu trabalhava com ele da 1 da tarde até as 5 como servente pedreiro para ele. Entendeu? E era onde eu conseguia levantar o meu dinheirinho durante a semana ali. Trabalhava de segunda a sexta com ele, meio período. Entendeu? E levantava um dinheirinho para conseguir fazer alguma coisa ali. Porque na época era muito pouco, mas ainda era muito. Exatamente. Era muito pouco, mas ainda era muito, né? E outro, né? A gente era criança também, não tinha nem como gastar tanto. Então a gente sempre tinha um dinheirinho ali. Então, foi na onde eu comecei a sempre prestar atenção que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que correr atrás. Entendeu? Se eu quisesse ter alguma coisa, eu precisava realmente trabalhar para aquilo acontecer. Então, isso foi muito bom para moldar justamente perspectiva de visão de futuro. Entendeu? Então, isso ajudou muito eu também. Como que foi pra você trabalhar com o seu tio? Trabalhar com uma pessoa da família? Cara, nesse segmento foi bom, entendeu? Porque eu aprendi muito com ele ali, viu? Mesmo sendo um serviço muito pesado, né? Porque servente pedreiro nunca é um negocinho fácil, né? Entendeu? Então era bem puxado, ele cobrava muito, então foi bem legal, entendeu? Foi uma época da minha vida que eu não me arrependo de ter passado, entendeu? E passaria de novo se tivesse necessidade, entendeu? Porque realmente é algo que transforma a gente. Quando você tem 14 anos, chegando na sexta-feira, ele dava 50? Acho que era R$ 50 que ele dava pra mim, entendeu? Na sexta-feira. Entendeu? Eu trabalhava a semana inteira, chegava lá, ele dava o dinheirinho e falava, nossa, valeu a pena, trabalhou, valeu a pena, entendeu? É bom porque você também sabe que uma coisa que você aprendeu, você não esquece, né? Uhum, Você consegue executar aquilo de novo, exatamente. tá? Então, e agora CLT, já formado ali. Primeiro, vamos lá. Você se formou. Eu tenho várias formações. Várias formações. A primeira foi mecatrônica? Primeira foi mecatrônica, foi justamente pelo fato que eu trabalhava na fábrica e apareceu uma oportunidade para eu mudar de setor. E essa oportunidade exigia um curso técnico, entendeu? E como é que você entrou na fábrica? Na fábrica foi por agência. Ah, Foi tá. por agência, Agência. entendeu? Foi por agência, entendeu? Eu deixei currículo na agência, chamaram. Eu lembro que eu fui encaminhado para um setor, só que isso desde sempre, entendeu? Desde sempre. Eu fui encaminhado para fazer uma coisa, mas eu falei assim, não vou ficar aqui. Eu vou tentar outra coisa. Entendeu? Então, a primeira oportunidade que aparecia, eu já estava querer aprender no outro serviço, aprendendo outras coisas, entendeu? Para poder fazer o meu, mas para poder saber outra coisa. Então, nisso, eu fiquei, acho que 3 meses, na função que eu fui contratado. Já saí dali, fui para outro setor, que foi para operador de máquina, que foi onde eu fui começar a fazer a confecção dos cartões. Que na época que eu entrei foi para fazer o envelopamento dos cartões. Certo. A gente fazia o envelopamento dos cartões para poder mandar para o correio, para poder mandar para as agências de entrega. Saí e fui trabalhar na confecção dos cartões. Fiquei um tempo ali e a mesma coisa. Fiquei um tempo, aprendi e já mirava outro lugar, entendeu? Só que o outro setor, ele exigia curso técnico para poder trabalhar. E vira e mexe, eu ia demais nos outros setores, aprendendo, fuçando, conversando, fazendo amizades, entendeu? Aí eu fiz amizade com os líderes dos setores, com os funcionários. E, por coincidência, às vezes faltava alguém para trabalhar lá. E quem chamava eu para poder trabalhar, entendeu? Aí nessa de tanto ficar chamando para trabalhar, apareceu uma vaga. Só que eles falaram, você precisa ter curso técnico para trabalhar. Falei, tá bom, eu preciso ter curso técnico para trabalhar, mas se eu fizer a matrícula, eu já consigo, porque eu não vou conseguir me informar de um dia para o outro. Daí, sei lá, se você tiver matriculado no curso, você já consegue trabalhar na área. Aí foi onde eu fiz, justamente por causa disso, para poder trabalhar na área, entendeu? Que eles exigiam o curso técnico na época. Aumentou a remuneração? Na época aumentou, mas era mais questão de aprendizado mesmo, que eram Entendi. outras coisas. A remuneração aumentou, mas nem era tão diferente uma da outra também, entendeu? Eu saía de operador técnico de operador de máquina para operador técnico, mas, entendeu? Era mais a parte de trabalho que era diferente. E por que você teve essa vontade já de ficar trocando de setor e aprender um pouco de cada coisa ou dominar todas as coisas
dentro da empresa? Eu acho que é aquilo, né? Porque você sempre entra pra fazer alguma coisa, você nunca começa de cima. Você sempre vai começar ali da parte de baixo pra aprender, pra ver o que tá acontecendo e à medida que você vai crescendo, você vai subindo, entendeu? E eu acho que eu sempre tive essa visão, sabe? De nunca ficar parado no mesmo lugar, entendeu? Então, se você tá ali trabalhando, você tem outros setores, você tem outras possibilidades, entendeu? Então, se você ficar acomodado naquilo que você vai ficar ali o resto da vida, entendeu? Entendeu? Então, eu acho que essa é a visão que eu sempre tive. Aonde você tá, tem possibilidade de você melhorar? Então, melhore. Então, trabalhe para melhorar. Entendeu? Então, eu acho que é essa a grande sacada que a gente sempre tem que ter, né? Que não, não, tá bom, que deixa. Você fica na zona do conforto, né? Entendeu? A gente fala zona do conforto. O povo fala assim, você acha que eu tô confortável onde eu tô? Mas faz sentido, entendeu? Faz muito sentido, porque a gente sempre tem que estar estudando e prospectando melhorias, entendeu? Tá. Depois que você saiu de lá, pra onde você foi? Logo que eu saí da empresa, eu lembro que eu já comecei a trabalhar, eu já trabalhava com música, eu trabalhava como DJ. Tentei a carreira de DJ, né? Só ela na vida, né? Mas começo de carreira realmente é muito difícil a gente conseguir viver de música, a gente conseguir trabalhar somente de música. E chegou um ponto que eu falei, não consigo, né? Eu preciso ter alguma coisa ali ainda para me sustentar, para poder continuar onde eu quero. Eu lembro que eu saí dali e eu fui trabalhar numa empresa de qualidade. A gente fazia inspeção, era inspeção de qualidade. A gente fazia inspeção de peça para Ford. Eu fiquei muito pouco tempo ali, eu acho que eu fiquei uns 3 meses, acho mais ou menos lá. Porque era uma equipe que eles contrataram justamente para tirar o gargalo deles, que eles precisavam. Entendeu? A gente fazia inspeção de peças que iam para Ford, era inspeção de válvula e de pistão. Mas foram apenas uns 3 meses, mais ou menos, que eu fiquei ali. E depois foi onde eu entrei na ótica. Eu entrei na ótica e fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, ali também, entendeu? Trabalhando lá. Tá, vamos puxar um gancho já pra parte do DJ, certo? Hum. Você já estava fazendo serviço de DJ em paralelo. Qual que era o seu primeiro equipamento? Nossa, meu primeiro equipamento foi o meu computador. Ah, um Meu computador, notebook. Que era só ele, né? Era só ele, eu só trabalhava, só tinha ele e era o que tinha. Foi aonde, justamente, depois que eu comprei o notebook, que eu conheci os programas, que eu conheci, vi como que dava pra fazer. Comecei a fazer umas brincadeiras, festas em casa, churrasco, aniversário de primo, aniversário de parente, entendeu? Aí, depois que eu vi que poderia dar certo, falei, nossa, acho que pode dar certo, acho que isso pode ser que dê certo. Foi onde eu comprei a minha primeira controladora. A minha primeira controladora foi uma Numark Mixtrack 1, entendeu? Nossa, e ela ficou comigo por um bom tempo. Ela ficou comigo por um bom tempo mesmo, dentro da minha carreira. A controladorinha mais simples que tinha na época era simplesinha, entendeu? Não tinha nem pré-escuta nela, não tinha saída de áudio nela. A saída de áudio era do computador. Então era realmente para eu conseguir me virar. E eu me virei muito bem ali, entendeu? Fiquei bons anos com ela. E por que sair do notebook para uma controladora? Justamente pelo fato de ser mais prático, entendeu? De ser mais prático, entendeu? Porque o notebook, só ele, entendeu? Ele se torna uma coisa muito mais dificultosa para você poder estar fazendo as transições de música, mixagem, entendeu? Ali no teclado é muito, muito difícil mesmo, entendeu? Então, uma pessoa que consegue fazer uma mixagem só no computador sem usar o sync, pelo amor de Deus, entendeu? É bem complicado mesmo. Só o notebook é muito complicado. Aí a controladora não, ela já traz mais recursos, entendeu? Os faders, o jog para você conseguir fazer as mixagens, né? Então é bem mais fácil para você trabalhar. Cara, eu vejo uma outra perspectiva também, que é a seguinte. Posso estar enganado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas a estética, o impacto visual que você É tem quando muito você grande, é coloca muito a grande. controladora na frente ali e todo mundo te vê, É muito é grande. diferente de você estar com um notebook ali. É muito grande. Eu já toquei com DJs,
entendeu? Que na época só levava o computador também, entendeu? Então eu sei que o visual também impacta muito nisso, entendeu? E na época o rapaz que tocava comigo, cara, ele fazia só computadores, ele fazia um servicinho até que razoavelmente bem. Não era tão excepcional também, justamente pelo fato do computador ser muito difícil, mas se dava, fazia na época ali, né? Mas o visual impacta muito. Ah, então, continuando essa construção, você estava em paralelo treinando ali com os amigos próximos para você adquirir experiência. Uhum, E aí você começou a vislumbrar um futuro que algo poderia sair dali, não só sim. simplesmente ser um hobby, tá? E você entrou na ótica. Como é que foi? Como que você entrou na ótica e como que foi o seu período lá? Então, na ótica foi justamente por causa que eu precisava de um serviço. Certo. Ainda à noite eu não conseguia me sustentar. Entendeu? Eu não conseguia, eu via que realmente faltava um pouco. E foi logo antes de eu começar a gente planejou o casamento, meu casamento. Aí eu falei, não, não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? À noite só é difícil, né? Difícil. Aí foi aonde realmente eu falei assim, não, eu preciso de alguma coisa porque a gente teve compra de apartamento, entendeu? Então foi um período que eu realmente precisava ter uma segurança maior de salário. Eu fui entregando currículo, entregando currículo, entregando currículo. Aí eu lembro até hoje que a minha gerente na época, que era a minha primeira gerente, ela fez uma entrevista comigo um dia antes do meu aniversário. Um dia antes do meu aniversário, e eu falei pra ela, eu falei assim, ó, você não vai se arrepender de se me contratar. E foi a mesma coisa da época da fábrica, porque eu fui contratado pra fazer uma coisa que eu não fiz. Eu fui contratado pra ficar na porta da ótica, captando gente pra entrar, entendeu? Sabe aquele povo que fica na praça? Aham. Que enche o saco, né? Mas vocês têm o seu valor, entendeu? Eu sei, eu passei por isso. Entendeu? Então eu tinha que ficar lá na frente. Eu tinha que ficar lá na frente, captando gente. Eu fiquei, acho que, 2, 3 dias lá. E faltou um rapaz do laboratório. E era pra fazer coloração para as lentes de solar, né? De óculos de sol. E a minha gerente falou assim, Leandro, você consegue fazer? Eu falei assim, lógico que eu consigo fazer. Eu nem sabia o que era, mas eu falei que eu conseguia. Aí eu fui, os meninos do laboratório ensinaram, falaram pra mim, você vai ter que fazer isso, 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 só. Tá bom, beleza. Fiquei uma semana e não saí mais, entendeu? Fiquei uma semana no laboratório, fiquei fazendo coloração. Quando eu vi, eu já tava fazendo montagem, já tava fazendo aferição, então as coisas foram acompanhando ali, entendeu? Falei, eu sempre fui muito curioso, então era aqui, eu fui trabalhar ali. Era pra fazer o serviço? Eu ia fazer o serviço, eu ia fazer o serviço, mas eu não queria ficar ali, eu queria melhorar. Então apareceu a oportunidade, eu tava indo. E quanto tempo você ficou lá dentro? Na ótica eu acredito que foram 1 ano e meio, mais ou menos, eu acho. Quase 2 anos, não deu 2 anos. Depois que você saiu de lá, você foi fazer o quê? Depois que eu saí de lá, eu encerrei a minha CLT. Abandonou esse mundo. Abandonei. Eu só fui usar minha carteira de trabalho de novo depois, quando eu trabalhei no tequileiro, mas aí eu fui registrado já como DJ também. Uhum. Entendeu? Mas CLT mesmo, assim, de empresas, outras empresas, e depois. A ótica foi a última. Então, dali em diante, você assumiu carreira de DJ, Sim. tá? Eu vou vamos lá. Quando que você se viu DJ? E como que uma pessoa pode saber que ela é um DJ? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que todo mundo que começa nessa carreira, que começa nessa área, eles têm um sonho, né? Eles têm um sonho. Eles olham para principalmente um DJ renomado e falam, eu quero estar ali, eu quero fazer aquilo, entendeu? É uma ilusão? É uma ilusão, desculpa, tá, gente? Mas é o que motiva, entendeu? Então eu acho que o princípio é sempre o mesmo, né? Fama, status, glamour e por aí vai, entendeu? É ilusão no começo, mas isso motiva, entendeu? Isso motiva a pessoa, conforme ela vai trabalhando, ela vai vendo que as coisas não são assim, entendeu? Mas isso motiva a pessoa a querer buscar, a querer entender. E depois, naturalmente, ela vai vendo que realmente ela tem vocação para isso ou não, entendeu?
uma coisa que eu sempre via, mesmo no começo, nas minhas primeiras em casa, sabe, com os parentes ali, é que eu via como eles estavam alegres, entendeu? Durante as apresentações, durante as músicas, entendeu? Que eu percebia a alegria deles, entendeu? E eu fui vendo que isso sempre era rotineiro, sabe? As pessoas se alegravam, as pessoas se animavam, as pessoas falavam. E eu falei assim, nossa, mas acho que pode ser que dá certo. E quando as pessoas começam a comentar e falar pra você, cara, tá legal, ficou legal, dá certo, entendeu? Então isso ajuda também. Isso é um processo que você vai amadurecendo, mas é muito importante também. Nessa sua jornada, no começo, teve alguém que desacreditou do seu sonho? Várias pessoas. Várias pessoas, inclusive na empresa que eu trabalhava, na fábrica. Entendeu? Teve gente que falou pra mim, mas isso aí você vai largar o serviço e vai viver disso? Você é louco? Entendeu? Então, teve várias pessoas que me apoiaram, como teve várias pessoas também que não acreditavam naquilo que eu estava fazendo. Entendeu? E eu devo muito às pessoas que acreditaram em mim. Entendeu? E as pessoas que acreditaram em mim, realmente, isso daí. Eu devo grande parte do que eu tenho hoje foi graças a alguém que acreditou em mim lá atrás. Entendeu? Então, o João, do Posto Gol, entendeu? Foi o primeiro lugar que eu toquei, entendeu? Em relação à casa noturna. Gustavo Cruz, entendeu? Cross Eventos foi a primeira empresa que eu trabalhei de casamento, entendeu? Trabalho até hoje com eles, entendeu? Então sempre tem aquelas pessoas que acreditam, entendeu? Que falam que vai dar certo. Olha, eu vou fazer, entendeu? Vamos lá, vai dar certo. Vamos lá, eu consigo uma data pra você ali, entendeu? Então, de uma em uma data, quando eu fui ver, eu tava fazendo, fiz 2 anos lá no Posto Gol, fiquei 4 anos na Cross Eventos. Só saí da Cross Eventos porque eu tive que ir pro Tecleiro, entendeu? Aí no Tecleiro eu não tinha mais datas livres, entendeu? Então, aí depois de hoje, até hoje eu trabalho com eles ainda também. Então, São tipo dos lugares que você sai com as portas abertas. Então você cria exatamente. conexões e sempre que alguém precisa, você tá lá. Tá, e agora, vamos lá. Qual que é a diferença entre fazer evento para familiar e amigo e fazer um evento já contratual para uma empresa? Nossa, é da água pro vinho. É muito diferente, é muito diferente. E eu fui vendo essa mudança justamente com o tempo que foi passando e com as empresas que eu fui trabalhando. Hum. Entendeu? Porque se vocês fossem, vocês fuçaram bastante as fotos, mas se vocês fossem olhar as fotos do começo da minha carreira, meu Deus do céu, sabe? Eu fazia casamento e era casamento assim, colocava um tripé de luz atrás, parecia um varal de fio. Entendeu? Então, é algo que hoje eu não consigo ver com bons olhos, mas na época era o que eu não sabia trabalhar direito com isso, eu não sabia fazer direito isso, entendeu? E também a cobrança não era tão grande. Hoje em dia, trabalhando com empresas que realmente atendem uma gama de clientes grande, exigentes, então realmente é aquilo, né? A cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. Entendeu? Então, realmente, DJ de evento social e casamento, hoje, entendeu? Tem que ter uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Tem que ser muito responsável com aquilo que está fazendo. Justamente porque quando a gente fala em casamento, entendeu? Não é um dia qualquer para a noiva, é o dia dela, entendeu? Então, você pode pensar que é uma música, por exemplo, uma entrada da noiva. Se tu errar, você errou uma música, mas você errou a música dela, entendeu? Então, realmente, é uma cobrança muito grande e tem que cobrar. Realmente tem que ser cobrado para você ter profissionais realmente bons para trabalhar ali, entendeu? Então, eu acho que a cobrança é válida para que se crie profissionais, entendeu, bons ali. Entendi. No começo, então, você é quase que uma produtora audiovisual ali. Você toca, monta a luz, você Exatamente. com No uma mão passa começo, slide no fundo, é outra mixer. no começo, realmente, foi bem isso mesmo, meu. O primeiro contato meu com a Cross Eventos, por exemplo, foi isso, entendeu? Era
saí pra montar, montava tudo, montava luz, montava som, entendeu? Passava tudo e depois tocava. Acabava a festa, desmontava tudo, guardava tudo, carregava e ia embora, entendeu? Mas eu acho que foi um dos, entendeu? Foi uma das situações que eu achei também que foram muito válidas, porque hoje eu consigo falar pra você que eu conheço DJ, eu conheço pessoas que trabalham na área e não sabem ligar um sistema. Entendeu? Não sabe se deixar o cara falar assim, ó, monta pra mim aí, entendeu? O seu, não é nem a fé, monta o seu pra mim aí. Não sabe, entendeu? Não conhece, não sabe nem que cabo que usa, onde que liga, entendeu? Então, eu acho que isso realmente é válido a partir do momento que aquilo que eu falei pra você é conhecimento, entendeu? Se você tiver o conhecimento, não importa, se eu passei, não, mas eu sou DJ, eu não sou montador. Mas todo mundo já passou por uma fase, entendeu? Então, pra você chegar onde você tá, tem que fazer, você tem que montar, você tem que carregar a caixa, entendeu? Você tem que fazer, e é isso. Você tem que estar preparado pro imprevisto, né? Uhum. Eu lembro que, assim, eu também já me arrisquei. Talvez você não saiba, talvez vocês não saibam, Essa eu mas não sabia, essa informação é boa. eu já me arrisquei nessa área. Fiz uma festa de aniversário para uma amiga. Hum. Aí chegou lá, eu tive que operar acho que umas três mesas diferentes, cada uma fazendo uma coisa, cara. E ela chegou assim e falou: Olha, tá aqui, ó, você vai ficar nesse espaço. Tipo, era uma janelinha pequena, eu enfiado lá dentro. As caixas tudo lá fora, eu não conseguia ter Retorno nenhum, retorno tava nenhum. acontecendo. E ali as 3 mesas, eu falei, tá, e agora? Como é que eu vou ligar esse negócio aqui, cara? Aí fui, chamei lá um, um rapaz que tava do lado, falei, olha, você sabe ligar isso aqui? Ele falou, sei, ó, você faz assim, assim e tal. Eu falei, pô, beleza, ainda bem que eu tenho alguém que sabe, porque senão eu ia passar um perrengue. Aí, fiz. No que eu fiz, aconteceu naquilo que você falou. Pô, será que é pra você ou será que não é, né? Eu fiz os prós e os contras. Falei, cara, eu amo música eletrônica, mas eu acho que pra ser DJ, acho que não é minha área. Hum. E isso que você falou é muito válido. Você tem que saber montar, saber exatamente o que precisa. Porque acontece uma situação dessa, cara, você passa vergonha, Exatamente, né? entendeu? Por pouco eu não dei vexame, mas. Então, beleza. Temos você é, fazendo eventos já em empresas e indo para a parte de casamento. Que você mencionou. É um dia único, ela vai se lembrar, as pessoas vão se lembrar da música. E eu entro já numa outra questão filosófica, né? Hum. Porque você gosta de filosofia, pensamentos reflexivos. Para você, o que é a música? Cara, a música pra mim é basicamente o que move uma pessoa, posso dizer assim. Porque a música ela contempla tristeza, alegria, entendeu? Ela contempla vontade, entendeu? Então, se você tá num dia triste, você coloca uma música pra você ouvir. Às vezes a música concorda com o que você tá falando, com os seus pensamentos, e muitas vezes a música às vezes muda o seu humor, muda aquilo que você tá passando, entendeu? Então, a música, ela mexe com o mais íntimo de uma pessoa, entendeu? Porque é algo que a gente não consegue colocar na mão, sabe? Sentimento é algo muito, muito fundo, entendeu? E a música consegue chegar ali, entendeu? A música ela consegue tocar a pessoa de uma maneira que, sabe, assim, às vezes tá todo mundo ali, você prestou atenção na letra da música, você fala, nossa. Às vezes a música não fala nada, às vezes a música não tem letra e ela consegue, entendeu? Ela consegue mudar, ela consegue entrar dentro de você de uma maneira diferente, entendeu? Ela toca as pessoas de uma maneira diferente, entendeu? Então, música pra mim, eu acho que ela é fundamental, entendeu? Eu acho que a vida sem música não tem graça. Perfeito. Numa visão de DJ, certo? O DJ, ele só toca música, ele faz remixagem, ele. O que mais ele faz? Bom, eu acho que basicamente o DJ ele mexe com a energia das pessoas.
Certo. Entendeu? Ele mexe com a energia das pessoas. Ele vai tocar uma música, ele pode tocar uma música do mesmo jeito que ele pode mudar o ritmo do que tá acontecendo. Entendeu? Entendeu? A gente tá ali, a gente consegue fazer isso, a gente pode mudar o ritmo das coisas. Às vezes eu tô numa festa, tem um outro DJ tocando, tem uma banda tocando, as coisas estão fluindo de um jeito, a outra pessoa consegue, com música ela consegue mudar, entendeu? Ela consegue ou melhorar ou piorar, isso pode acontecer, entendeu? Mas às vezes acontece isso, entendeu? Ela consegue mudar as coisas, ela toca música, ela toca a vida das pessoas. Certo. Se eu plugar um pendrivezinho e deixar só tocando Interessantíssima essa pergunta. a música, eu sou ou eu posso me considerar um DJ? Olha, de verdade, não. Hoje em dia, isso é um ponto também importante, mas o DJ ele não é só uma pessoa que toca músicas, por exemplo. Se for assim, você põe lá uma playlist do Spotify e deixa tocando, entendeu? Eu acho que a principal função de um DJ na pista é o feeling, é a leitura, é o tato. Entendeu? Eu sempre falo para as pessoas que DJ é uma troca de energia, Uhum. entendeu? É uma troca de energia. Eu ofereço e eu pego, entendeu? Porque eu estou oferecendo uma energia para as pessoas, mas eu também estou captando a energia da pista, entendeu? E é esse tato que hoje em dia é um pouco mais difícil, entendeu? Não são todos, não são, entendeu, que consegue ter essa sensibilidade, entendeu? Porque a gente pode tocar, vamos lá, vamos colocar uma sequência de 10 músicas, entendeu? Essa sequência de 10 músicas, eu posso tocar ela nessa ordem e funcionar muito bem, entendeu? E eu posso mudar 3 ou 4 músicas e simplesmente não funcionar, mas são as mesmas 10 músicas, entendeu? Eu mudei a ordem das músicas, funcionou ou não funcionou, entendeu? Então é muito assim, ver o que tá acontecendo, sentir qual é a música certa na hora certa, entendeu? A música certa na hora certa, ela funciona. A música certa na hora errada, ela não funciona, Entendi. entendeu? Um feeling. Entendeu? Porque a música certa na hora certa, ela vai funcionar. Entendeu? Ela vai dar muito certo. Agora, a música certa na hora errada, não funciona. E vamos lá, casamento, certo? Então, temos os noivos, eles selecionam a playlist. Aquele evento é para os noivos. Sim. Ou seja, vai agradar os noivos e não necessariamente agrada o resto do público. Isso é um ponto importantíssimo. Nesse aspecto, o que o DJ ele tem que priorizar? Primeiro, ele já tem que conversar na reunião com os noivos, porque é um dia muito importante para eles. Entendeu? Ok. É um dia muito importante para eles. Mas eles têm que entender que eles têm convidados. Entendeu? Eles têm que entender isso. Ah, eu não gosto de determinado gênero. Eu não gosto de funk, eu não gosto de sertanejo. Tudo bem, vocês não gostam de funk, não gostam de sertanejo. Os seus convidados gostam? Ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tá. E nesse bate-papo, a gente tem que descobrir, entendeu? O que que vai ser bom para a festa e o que que vai ser bom para os noivos, entendeu? E chegar num consenso. Porque eu também não posso falar assim, olha, seus convidados gostam de funk e os noivos não gostam de funk, então eu vou tocar para agradar os convidados. Não é assim também, entendeu? Tem que ter um bom senso na hora da reunião, entendeu? E conversar e conhecer, entendeu? Porque basicamente o gosto dos noivos acaba que bate com os convidados, porque são amigos, são parentes, entendeu? Então tem bastante isso, entendeu? Raramente vai ter uma discrepância muito grande nisso, entendeu? De falar assim, nossa, os convidados todos gostam de um gênero que os noivos não gostam. E eles só querem ouvir isso. Raramente isso vai acontecer, entendeu? Tanto é porque também o casamento, ele tem uma fórmula, vamos dizer assim, que você tem que seguir, entendeu? Você tem que seguir. Se você não segue muito bem essa, esses degrauzinhos que a gente tem no casamento, entendeu? Acaba que não fica tão interessante. Então a gente tem sempre que manter um ritmo, né? Que é um ritmo crescente, entendeu? É um ritmo crescente. No casamento as pessoas chegam, os convidados chegam, tem um lounge, entendeu? O pessoal vai chegando, vai sentando,
Vai comendo, vai conversando, vai bebendo. Os noivos entram, agradecem, vão comer, vão fazer os cumprimentos junto com os convidados ali, vão conversar alguma coisa. Depois, na abertura de pista, que é onde a gente começa a ganhar e a fazer realmente tudo que tem que ser feito ali. Mas eu acho que o principal é a conversa dos noivos com os noivos para colocar isso realmente em prática. Ó, gostam disso, não gostam disso, entendeu? Essa é a pergunta que eu mais faço e eu falo que eu mais dou atenção. Que vocês não gostam, entendeu? Justamente para isso. Ó, vocês não gostam disso, tá bom? Aí a gente vai, né, cavando ali. E na conversa, é uma conversa. Sabe, se eu gosto sempre de falar assim que a gente conversa, mas não é, nunca é uma reunião. A gente conversa, tem que conversar. Entendeu? Se falar assim, a gente vai fazer uma reunião. Fica muito travado, a pessoa fala, não, não se. Sabe, na conversa você vai sentindo. Na conversa você vai sentindo, você vai vendo. Ah, mas é legal. Ah, o noivo gosta disso, o noivo gosta daquilo. A noiva gosta disso. Então a gente vai captando essas informações e vai já mentalizando no que pode fazer. Ah, isso aqui eu acho que vai dar certo. Entendeu? Esse casamento, eu acho que se eu focar, entendeu? Nos anos 80, acho que funciona. Esse casamento, se eu focar no rock and roll, funciona. Entendeu? Então, você vai pegando essas informações e vai mentalizando no que a gente vai fazer no dia. Perfeito. Interessante. Boas observações. Algo que eu não imaginava que fosse dessa forma, né? Por isso que é bom conversar com quem entende. Depois que você ficou 4 anos, correto? Uns Ah, 4 anos, aproximadamente. de lá você foi pra onde? Aí abriu a oportunidade de eu assumir a residência no Tequileiro, no El Tequileiro. El Tequileiro foi uma balada que abriu na Avenida Itália. E eu fiquei 2 anos lá também. Foram 2 anos lá. E foi uma das experiências mais frenéticas que eu já tive. Lá foi realmente, foi bem, bem punk mesmo. Porque lá era uma balada que abria de terça a domingo. Eu começava a tocar às 8 da noite e eu parava às 4 da manhã sozinho. Sem banda, sem nada, direto, entendeu? E era de terça a domingo. Entendeu? De terça a domingo. E principalmente no começo, quando inaugurou lá, eu entrei um pouco depois da inauguração. Eu lembro que eu entrei, se não me falha a memória, em 2016. Eu acho que foi por aí, 2016, é. Foi em 2016. Eu peguei acho que uns 2 meses depois da abertura. Entendeu? E tava muito recente ainda, então era um bar que terça-feira tava lotado, quarta-feira tava lotado, quinta-feira tava lotado, entendeu? E era bem, bem frenético lá. Foi muito bom. Foi muito bom, porque eu sempre tava acostumado a fazer residência no final de semana, por exemplo, que nem no Posto Gol. No Posto Gol eu tocava, mas era só no sábado. Era uma vez por Uhum. semana. E ali eu tive que começar a aprender, porque eu tocava muito tempo, era muitas horas tocadas, né? E todo dia. E você via que eu tava numa terça-feira, e na quarta-feira você olhava e falava assim, não, mano, fulano tava ontem aqui. E na quinta, às vezes voltava. E eu me perguntava, gente, como que eu vou fazer com música? Porque se a pessoa tava ontem, aquela vai escutar a mesma coisa? Exatamente. Então, Como montar o repertório. exatamente. Nossa, foi aquilo ali. Foi difícil. Mas dava certo, porque eu nunca toquei. Principalmente lá, por ser um bar temático, entendeu? Era um bar temático com foco no ritmo mexicano, por exemplo. Então eu tinha um bom tempo para trabalhar só reggaeton, por exemplo. Eu tocava, começava às 8 e era das 8 à meia-noite, só com música latina. Aí da meia-noite às 4 era onde eu tinha que tocar de tudo. E aí rolava sertanejo, funk, pagodes, axé. Entendeu? Eu virava uma bagunça lá, tocava rock and roll. Então era bem legal, justamente por causa desse ritmo eclético que tinha lá. Entendeu? A pessoa ia lá e escutava de tudo numa noite só. Entendeu? Era bem interessante. Você tem preferência musical? Nossa, preferência musical. Não digo que seja uma preferência musical, porque eu gosto de todos os ritmos, entendeu? Mas eu tenho um pé um pouquinho mais puxado pro rock and roll, porque foi uma coisa que
eu cresci ouvindo também, entendeu? Então eu tive muita influência, entendeu? Desde a minha adolescência, entendeu? Então a minha adolescência foi voltada pro rock and roll. Minha adolescência foi na época que eu tinha cabelo ainda. Na época que eu tinha cabelo ainda. Entendeu? Eu tinha cabelo comprido. Era nítido, aquele nítido adolescente e roqueiro. Aham, sei, Entendeu? sei bem como é. Então era basicamente isso. Então fez parte da minha adolescência. Então o rock and roll sempre teve muito presente. Entendeu? Tanto é que uma das datas que eu mais gostava de tocar no Motley era os dias de rock and roll no Motley, entendeu? Era muito legal, porque eu só tocava um repertório de rock. E raramente eu conseguia fazer isso em outras datas. Entendeu? Uhum. Por exemplo, uma data de sertanejo, por exemplo, eu conseguia fazer uma, duas, três musiquinhas no máximo. Não, e de rock era só rock and roll. Então Só era rock. muito bom, era muito bom. Você também faz evento empresarial, Sim. né? Como que surgiu essa vertente na sua vida? Eventos empresariais, eles apareceram para mim justamente pelo fato de eu trabalhar com empresas voltadas na área do evento. Entendeu? Certo? Eu sempre trabalhei com as empresas e eles fechavam as coisas para mim lá, falar, vou fechar tal data, Alejandro, você tem tal data livre? Tenho. Esse é um corporativo, entendeu? Esse é um corporativo que a gente vai fazer. E as diferenças de um corporativo para um evento como casamento, aniversário, é justamente isso, que você está mexendo com uma empresa, entendeu? Você está mexendo com uma empresa. Daí vai depender muito do que a empresa vai querer para fazer para o dia. Entendeu? Ah, qual é o foco da empresa? Ah, é uma confraternização. Ah, hoje é uma palestra que eles vão dar um treinamento. Entendeu? Então tem bastante discrepância desses eventos. Entendeu? Mas era algo que realmente é interessante, porque dentro desses eventos eu conheci muita gente, então foi muito interessante. Eu acho que a melhor parte dessas, entendeu? De trabalhar com empresas, trabalhar fornecendo um serviço para empresas, é o network. O network, ele é o fundamental, acho, para a vida de quem trabalha na noite, né? É, porque se você tá ali realizando o show para eles, cada pessoa ali é um cliente em potencial que você pode executar algo no privado. Uhum, exatamente. E isso aconteceu, entendeu? Isso aconteceu. Tanto, no foco nem tão foi tanto com empresas, mas os próprios casamentos mesmo. Era um casamento que puxava outro na época. Na época que eu fiquei, o foco nosso era casamento, era um casamento que puxava outro. Uhum. Entendeu? A gente fazia um, aí tinha alguém que tava ali, pouco tempo depois, quando ia casar, chamava a empresa que a gente chamava a gente pra fazer também. Entendeu? A gente fazia o casamento de novo. Aí outra pessoa viu, eu lembro que teve três, foram três seguidos até. Foi muito legal, que foi em Minas, que a gente foi lá pra Minas pra fazer. Entendeu? A gente foi lá pra Minas pra fazer, aí foi eu tocando e a banda do Gustavo. A gente fez o primeiro casamento, desse casamento gerou outro, e depois gerou outro, e tudo lá. A gente sempre ia pra lá pra fazer. Também tem uma outra coisa interessante que é você divide palco também com grandes nomes, né? Sim. Já teve a oportunidade de estar próximo a grandes nomes. Como que é você tocar ao lado dessas celebridades? Nossa, é muito legal. É muito legal. Principalmente quando o artista, ele é um cara bacana, entendeu? Porque a gente sabe que artista, ou ele vai ser uma pessoa muito legal, ou ele vai ser uma pessoa um pouco arrogante, dependendo do artista. Já passei por umas situações. Mas quando a pessoa é tranquila, legal, nossa, é maravilhoso. A gente chega, cumprimenta, fala ali, troca uma ideia, entendeu? E às vezes acontece, né? Às vezes acontece nem do artista ser tão, entendeu, fechado, ou assim, de não falar. Às vezes até a produção do artista é um pouco mais pesada, Uhum. sabe? Assim, de exigir muita coisa, de falar muita coisa, sabe? Então já passei por uns aí um pouco mais difícil, uns MC da vida aí, entendeu? Contratual, vamos lá. Como é que funciona a parte de contrato de um DJ? Bom, depende muito. Às vezes a pessoa quer contratar só o DJ, bacana, entendeu? Acho que quando ela entra em contato para falar assim, olha, teve um tempo atrás agora que eu fiz um evento que a pessoa pediu contrato para mim. Hum. Ela fala assim, mas você faz contrato? Eu falei assim, mas qual é o porte do evento que você precisa? Você precisa de contrato? Vamos lá, vamos fazer um contrato. Aí aonde vai? Você vai, ela vai perguntando, você vai perguntando o que você precisa.
entendeu? Você pergunta pra pessoa que tá contratando, qual é o evento? Horário, local, o que você precisa pro evento. Aí você fala, beleza, então dentro do contrato eu vou colocar as minhas funções e o que você precisa fazer, entendeu? Então a parte de contrato, ela é um pouquinho mais burocrática, mas também às vezes nem precisa, mas tem situações que é bom fazer justamente pro profissional se prevenir, entendeu? E eu acho que eu vejo muito isso em evento até. Eu já conversei bastante com os produtores que eles falam, gente, se você não fizer o contrato, entendeu? Não fizer o contrato, às vezes a pessoa fala, não, vamos fazer, eu vou fazer o evento tal dia, tal dia, tal dia. Chega uma semana antes, ela cancela com você. Entendeu? Chega uma semana antes, ela cancela com você. Aí você preparou a data para a pessoa, você reservou a data para a pessoa, você deixou de trabalhar em outro local para poder fazer a data para a pessoa e ela simplesmente cancelou. Entendeu? E aí não tem pra onde correr, Não né? tem pra onde correr. E quando a gente faz contrato, né, geralmente a gente pede um valor de 50% ou 30%, né, do valor total de sinal e o restante. Se a pessoa cancelou, pelo menos ela pagou pelo menos alguma coisa. Então, contrato, dependendo da situação, ele é muito importante. Ok. Agora vamos para uma outra questão. Tem água aí ainda? Uhum. Então, beleza. Vamos lá. Como que se precifica um serviço de DJ? Nossa, isso aí é legal. Porque, tipo, eu fiquei pensando, né? Falei, bom, o equipamento já não é, por si só, já é um equipamento que tem um custo elevado até para quem está iniciando, Sim. né? Obviamente, percepção de valor é muito particular de cada um. O caro para um pode ser barato para outro. Uhum. Mas na nossa realidade aqui, Vale Paraíba, né? Ticket de entrada, para a grande maioria, acredito eu, seja um valor considerável. Isso é muito legal porque dentro do nosso ramo, do meu ramo, tem muito, nossa, e não é pouco não, cara. É muita gente que fala, principalmente assim, na conversa informal. Mas você viu fulano, fulano tá tocando, mas tá cobrando nada, entendeu? Tá cobrando nada pra tocar, ou tá tocando, tá cobrando uma merreca pra tocar, entendeu? Eu parto de um princípio que eu já tive nessa posição, entendeu? E eu acho que quase todo mundo que trabalha nessa área já passou por isso, que é o início. Fala, tudo bem, fulano tá cobrando barato, mas o menino começou a tocar faz um mês, um ano, 2 anos, entendeu? Então, ele não pode cobrar caro, não pode mesmo, ele não tá entregando, ele não consegue entregar, entendeu? Como que ele vai cobrar caro? Entendeu? Não tá, ele não consegue cobrar caro, ele não entrega. Por que ele não entrega? Porque tá começando, justamente por causa disso. Não, ele tá ainda num processo ainda que ele não vai, por mais que ele tenha amigos que trabalham, que tocam na noite, mas não é assim, ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que correr atrás do dele para justamente conseguir fazer uma precificação melhor. Entendeu? E a precificação hoje em dia, ela é difícil. Ela é difícil porque muita gente quer precificar o seu serviço. Isso que eu tô falando de contratantes, entendeu? Muitos contratantes querem precificar o seu serviço, entendeu? Isso é difícil pro profissional, porque você chega pro cara e fala assim, ó, você tem a data livre? Tenho. Eu tenho tanto pra pagar. Entendeu? Eu falo assim, tá, mas não funciona assim no meu serviço, não custa isso, entendeu? Meu preço não é esse. Então é um pouco mais difícil, entendeu? Você encontrar contratantes, entendeu? Que estão ali, ó, beleza, é esse o seu preço? Que bom, maravilha, vamos fazer, entendeu? Não é tão simples assim, entendeu? Aí é onde a gente cai naquela, né? Experiência, entendeu? E tempo de trabalho, entendeu? Porque a pessoa vai ver o seu serviço, ela vai conhecer você, entendeu? Ela sabe do seu potencial, ela sabe da sua entrega. Então, quando você passa o seu valor, ela fala, vale, entendeu? Agora, se você passa o seu valor para uma pessoa que não te conhece, entendeu? Que nunca viu o seu trabalho, ela pode chegar até assustar. Ela fala assim, nossa, mas por que você está cobrando isso? Entendeu? Por quê? Porque ela não conhece, ela não conhece você, ela não conhece o serviço, ela não conhece a sua entrega, entendeu? E isso realmente é onde, entendeu? Você tem que trabalhar para a pessoa conhecer o seu serviço. Perfeito, interessante ponto de vista.
E uma outra sequência seria: como subir a régua? Em que momento o DJ ele tem que olhar e falar, bom, agora eu consigo aumentar meu ticket médio? Ó, principalmente quando a pessoa tá tem que olhar para o seu serviço. Vou falar, beleza, eu consigo fazer. Hoje eu tenho. Quais são as minhas deficiências hoje? Entendeu? Quais são as minhas deficiências hoje no mercado, né? Dentro da minha área. Deficiência técnica, por exemplo. Poxa, tá faltando um pouquinho. Eu preciso aprender um pouco mais. Tem que estudar. Qual que é a minha deficiência hoje? A minha deficiência hoje é um pouco mais relacionado ao marketing, por exemplo. Eu preciso fazer mais um pouco de material, eu preciso aprender mais isso. Tem que estudar. Entendeu? Então, se a pessoa consegue se dedicar, estudar e ver que, olha, cheguei num patamar legal, tenho material, consegui trabalhar bem para as pessoas reconhecerem o meu serviço. Eu acho que a partir do momento que tem reconhecimento, entendeu? Tem reconhecimento monetário também. Entendeu? Então é onde você consegue trabalhar e falar assim, olha, tá valendo um pouquinho mais hoje, entendeu? Esse ano vai ficar um pouco mais caro, entendeu? Então, é essa precificação que a gente consegue fazer, mas isso vai variar de toda a trajetória que você teve, entendeu? Da onde você já foi, para onde você já fez, entendeu? O seu material, por exemplo, audiovisual, entendeu? Então, tem bastante coisas que são ali, entendeu? Que fazem esse preço, entendeu? Conseguir subir um pouquinho, entendeu? Entendi. Perfeito. Troca de equipamento. De quanto em quanto tempo você faz uma troca? Nossa, troca de equipamento, eu acho que vai variar muito de DJ para DJ. Certo? Entendeu? Vai variar muito de DJ para DJ. E basicamente, a gente, pelo menos do meu ponto de vista, entendeu? Acaba trocando quando não dá mais. Entendeu? Entendeu? Quando você tá vendo, olha, eu tinha que nem a minha primeira controladora. Hum. A minha primeira controladora, ela era uma controladora muito simples. Mas ela me serviu durante muitos anos. Ela me serviu durante muitos anos. E quando eu fui pensar em trocar ela, quando eu falei assim, nossa, agora tá faltando recurso, entendeu? Eu preciso subir um pouco agora, né? Aí é onde eu fiz o meu primeiro investimento, pós, entendeu? Que eu comprei outra controladora, comprei uma controladora melhor. Aí chega num ponto que eu falo, puxa, agora eu preciso trocar de computador. Tá começando a pesar as coisas, preciso comprar outra coisa. Entendeu? E devagarzinho, devagarzinho, você vai trabalhando e vai conquistando, entendeu? Esse material, porque realmente é caro, é um investimento pesado, não é um investimento fácil de fazer, entendeu? De você pensar, poxa, é muito caro. Tipo, eu tenho um carro aqui na minha frente, né? Eu tô manuseando um veículo. Tem equipamento que já custa mais que carro. Entendeu? Hoje em dia, os lançamentos da Pioneer DJ, que agora virou Alpha Theta também. Então, a maioria dos equipamentos hoje em sai com um Alpha Theta. Se você for pegar um mixer mais top com a CDJ mais top, entendeu? Dá aí quase 100 mil. Dá, entendeu? Tem um mixer com 50 mil. Entendeu? Então, realmente, são coisas que você fala, meu Deus, é muito dinheiro. Atualmente, você tá tocando onde? Atualmente eu faço no Capitão Mor. Sou residente no Capitão Mor, aqui em Tremembé mesmo, sou vizinho, quase, né? Tropeçou, tá lá. Quase ali do ladinho ali já, ali, ó. Então, atualmente, hoje eu sou DJ residente no Capitão Mor, faço sextas e sábados lá. Tá. Qual que é a principal obrigação de um DJ residente? Cara, a principal obrigação de um DJ residente é manter a noite com uma fluidez, Certo. entendeu? Ou seja, a gente tem que fazer o início ali, antes da banda, e pós-banda. Dependendo do dia, se tiver alguma coisa ali, uma troca de banda, entendeu? Fazer algum intervalo, alguma coisa. Mas a gente sempre tem que manter a energia das pessoas lá em cima. Entendeu? Seja no começo, no meio ou no final. Entendeu? Então a gente tem aquela historinha, né? A pessoa chega, ela pede um drink, tem um somzinho tocando, as coisas vão aumentando, o ritmo Entendi. vai aumentando, entendeu? Até a hora que você fala, bom, eu tenho uma hora antes da banda, essa é a hora aí, pra galera curtir, pra galera dançar, pra galera aproveitar.
e é sempre manter. A obrigação do DJ residente é manter a energia das pessoas lá em cima, entendeu? Pra poder entregar pra banda, entendeu? Uma Um galera, clima, né? um Pra clima. banda chegar, a galera já tá todo mundo ali no hypado pra. Exatamente, entendeu? Exatamente. Por mais que você fale, não, a galera veio hoje pra ver a banda. Tudo bem. Mas eles têm 3 horas antes da banda ali que eles têm que fazer alguma coisa. Uhum. Entendeu? E você é o comandante, você tá ali. Você tá comandando. Então você tem a obrigação de fazer aquela energia subir. Entendeu? Com mais de 15 anos de experiência no ramo, você já lançou algum curso? Lançar curso não. Já tive algumas procuras pra poder dar aula, pra ensinar alguém alguma coisa, mas nunca assumi essa responsabilidade formalmente, Uhum. entendeu? No máximo que acontecia era a pessoa perguntar alguma coisa e você ir ensinando informalmente, mesmo ali, passando algumas coisas, entendeu? Alguma coisa mais básica, mas formalmente eu nunca assumi uma responsabilidade dessa não, viu? Entendi. Entendeu? E, por exemplo, no YouTube, quais são os seus canais ali? Eu vi o LinkedIn, eu vi seu Insta e Facebook, certo? Uhum. Você tem Spotify, YouTube? YouTube, Spotify. O Spotify eu tenho, mas é mais para ter umas playlists pré-montadas, às vezes, que os contratantes pedem, principalmente noivo. Entendeu? Uhum. Principalmente isso, que às vezes eles pedem alguma coisa, mas tem alguma coisa ali para mim ter uma referência. Do mesmo jeito que eu peço, tem algumas vezes que as pessoas também pedem. Entendeu? Então é mais para playlists montadas de um gênero ou de outro. Por exemplo, tem uma playlist sertaneja, uma playlist de funk, uma playlist de debutante. Então é uma referência que a gente dá para os noivos, entendeu? Ou para quem está contratando, para eles terem uma noção ali, que às vezes a pessoa está um pouco perdida, entendeu? Aham, Então, às entendi. vezes você passa, olha, geralmente isso aqui funciona. Tá. Processo de criação. Como é que funciona o seu processo de criação de set? Depende muito do dia do contratante, do local, vamos supor, entendeu? Eu vou tocar numa sexta-feira no Capitão Mor, num dia de sertanejo, tá bom? Aí, no sábado, esse final de semana agora, esse final de semana nós temos sertanejo na sexta-feira e confraria no sábado. Uhum. Ritmos diferentes, situações diferentes, entendeu? O que eu penso? Vai ser uma noite diferente uma da outra? Vai ser uma noite diferente uma da outra. Vão ser públicos diferentes, entendeu? Você já vai com uma coisa pré-montada na cabeça? Não, entendeu? Eu vou com ideias. Eu vou com ideias. Mas a execução é na hora. Entendeu? A execução é na hora. Porque não adianta eu falar assim, beleza, é confraria, é brasilidades, então eu vou focar num rock nacional, por exemplo. E não dá certo, e você não troca. Não fluiu, mas você não troca, você não muda, entendeu? Então eu acho que eu tenho a obrigação de fazer o quê? Fazer o meu dever de casa. O que vai tocar? Que banda que vai tocar? Tá. Qual que é o público que vai vir? Tá. Às vezes você tá esperando esse público não vem, vem outro, entendeu? Então, chega na hora e vê, entendeu? Chega na hora e vê. É aquele que eu falei, é o feeling de saber o que tá acontecendo, e sentir o que tá acontecendo. Você tem que fazer o seu dever de casa, tem que fazer o seu dever de casa, mas a execução é diferente. A execução é diferente. A execução pode ser que seja completamente diferente daquilo que você imaginou. Entendeu? Teve datas, por exemplo, que eu estava tocando justamente com a confraria, que eu toquei um pop rock depois da banda, antes da banda, fluiu super bem, e do mesmo jeito que teve datas que eu toquei sertanejo, e fluiu super bem. Entendeu? Justamente por causa disso, por causa do público, do que eles estão querendo, da energia que eles estão passando. Entendeu? Às vezes você passa, poxa, mas eles estão aqui pra ver lá, como é que eles não vão gostar? Você tem que tentar, entendeu? Você tem que se arriscar, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes funciona, às vezes não. Mas você tem que tentar. Tá. Vamos agora entrar na parte do não deu certo, certo? Vamos lá. Como é que a mentalidade do DJ na hora que ele tá vendo que a coisa não tá saindo como ele esperava? Olha, falar pra você que isso daí é com o tempo que a gente aprende a dominar, porque no começo não é fácil. Até hoje não é fácil, entendeu? Até hoje não é fácil, entendeu? Você tá ali, a, a pista não tá vindo, você tá tocando, você tá ali fazendo, e parece que nada dá certo, entendeu? E você tem que ter cabeça. Você tem que ter cabeça. Você tem que ter cabeça pra olhar e parar. O que tá acontecendo? Por que não tá dando certo? Vamos tentar alguma coisa diferente?
tentar alguma coisa diferente. Tentou e não deu certo, tenta outra coisa diferente, entendeu? Até você olhar e pegar um ponto. Às vezes funciona, entendeu? É um ponto que você vai ali que você fala, deu, então você vai. Aquele ritmo funcionou, aí você ganhou a pista, você vem vindo com a pista. Do mesmo jeito que acontece, isso, e acho que isso é pior, entendeu? Do que você ter uma pista morna, entendeu? E conseguir ganhar a pista, é você ter uma pista boa e conseguir perder a pista, entendeu? Nossa, isso aí é Começar o jogo ganhando e difícil. Nossa, isso terminar aí perdendo. é dificílimo pro profissional, entendeu? Você tá ali, tá vindo, a galera tá vindo, tá vindo, tá vindo, e do nada você consegue colocar uma música que, pão, perdeu a pista. E aí? Entendeu? Acho que o mundo desaba na frente do DJ, entendeu? Então, é aquilo, você tem que ter calma, olhar e falar, não deu certo? Não deu certo, então vamos pra outra, entendeu? Tira aquilo que não deu certo, coloca a outra, não tem medo de mudar, entendeu? Não tem medo de mudar. Eu acho que tem muita gente que tem medo, entendeu? Putz, não deu certo, mas vai tentando. Não, não deu certo. Não deu certo. Tira e coloca outra coisa, entendeu? Tira e coloca outra coisa. Entendi. Erra rápido, E vai. altera a rota rápido. Exatamente. Não fica ali travado, não se limite àquilo. Exatamente. Perfeito. Nessa sua trajetória, quais são os prós e os contras de ser ou de estar DJ? Bom, os prós eu acho que é uma vida que você consegue ter que vai acarretar muita gente perto de você. Isso vai trazer muitas amizades, do mesmo jeito que vai trazer muita gente que não vai agregar em nada. Mas você vai conhecer muita gente, você vai fazer muitas amizades. Então eu acho que é isso. Você tem um ciclo de pessoas ao seu redor muito grande. Entendeu? E de certa forma é bom. Entendeu? De certa forma é bom também. Se você souber filtrar isso, entendeu? De certa forma é bom. No começo é um pouco mais difícil, né? Quando você está começando na carreira, que você vê aquele monte de gente vindo se aproximando. Então eu acho que o tempo vai fazendo você conseguir aumentar o seu filtro, né? Uhum. Entendeu? Então você vai conseguindo entender muito bem quem chega para conversar com você e do mesmo jeito que tem gente que só chega para querer pegar alguma coisa, entendeu? Para pedir alguma coisa. E os contras, eu acho que é exatamente o fato de você sempre estar ausente nas principais datas que você precisa ter, entendeu? No aniversário, casamento de fulano, entendeu? Final de ano, então você acaba sempre estando muito ausente, entendeu? Com relação à família, por exemplo, entendeu? Então, é sempre aquilo. Ah, vai ter aniversário de tal gente. Ah, tá, onde que vai ter? Ah, tá, final de semana. Não dá, tô trabalhando, entendeu? Não dá, não consigo ir, entendeu? Tô trabalhando no dia. Então, realmente, eu acho que o principal é você se abdicar a várias coisas da sua vida pessoal para poder entregar uma noite pra gente que você nem conhece, às vezes. Entendi. No caso, para contornar isso daí seria, pô, eu tenho um aniversário marcado tal data, já antecipa essa data aí com Quando dá, é legal. bastante tempo ali, né? Antecipa isso. Quando dá, é muito bom. Que nem eu sempre tento tirar 2 finais de semana por ano. São os 2 finais de semana que eu consigo ter, entendeu? Aí ano passado a gente foi, no segundo final de semana a gente foi pro Batuba, e esse ano a gente já tem até um grupo já que eu falei assim, não, ano que vem, agora, ó, segundo final de semana, a gente já montou um grupo, já colocou todo mundo lá, falou assim, ó, é de final de semana de descanso, a gente vai sair, a gente vai fazer as coisas, entendeu? Uhum. Então, porque é 2 finais de semana por ano que eu consigo ter. É Caramba. 2 finais de semana por ano, os 2 primeiros finais de semana de janeiro, eu passou ano novo, eu toco a última data minha, o ano novo, Réveillon. Toquei o ano novo, depois 2 finais de semana, sem nada. Entendi. Perguntaram aqui se você já teve algum dessabor por alguém vir criticar a música. Nossa, Você tá tocando ali, o cara vem cornetar você. Não, isso daí tem, e é normal pra você, DJ, que tá assistindo também, que sabe, é normal, entendeu? A gente tem que saber relevar. Porque gosto é muito peculiar. Gosto é muito peculiar, entendeu? Às vezes, tá tocando uma música, por exemplo, uma música que é hit hoje, tá tocando na rádio, fulano não gosta.
Eu sou obrigado a saber que fulano não gosta, entendeu? Então, não adianta, gente, é isso. Aí tá todo mundo na pista cantando, tá todo mundo na pista dançando, e o fulano olhando pra mim assim, olhando assim pra mim assim, ó, não, ó. Falei, gente, então não dá, né? Entendeu? A maioria vence, a minoria não adianta, filho, entendeu? Aí tem que saber relevar. Isso acontece desde sempre e vai continuar acontecendo, entendeu? Uhum. Porque dificilmente você vai agradar 100% das pessoas, entendeu? Muita gente vai vir, vai pedir uma música pra você, você vai falar assim, beleza, eu consigo tocar essa música pra você. A música que você tocou pra agradar fulano ali, a outro fulano não gosta, entendeu? Isso é nítido ver no olhar da pessoa. É no olhar. A pessoa olha pra você e você fala, louco, mas a galera tá cantando. Não, o povo tá cantando, o povo tá dançando. Então é saber que você tem que ver e passar. Deixa passar. Isso aí, Entendeu? né? Não absorve, não Releva. absorve, não xinga. Não xingue. Entendeu? Não decorda, né? Então, exatamente, entendeu? Então, passa, olha, fala assim, eu falo, geralmente eu falo pra pessoa, quando a pessoa insiste muito, eu falo, já tá acabando. Já tá acabando a música, já que acaba a música, já, deixa tocar aí. Perguntaram aqui também. Dica pra você ficar acordado a noite toda tocando Cara, e não desmaiar. acostuma, viu? Você acaba acostumando, entendeu? A vida da noite, conforme vai passando muito tempo, você acaba acostumando com esse ritmo, Entendi. entendeu? Com esse ritmo, assim. Mas acho que o principal é estar sempre fazendo alguma coisa, entendeu? Você tem que estar ali. Geralmente no palco, na hora que você está trabalhando no palco, você não sente o sono, Uhum. entendeu? No máximo no começo, quando você acabou de chegar, alguma coisa, mas, entendeu? Durante ali, as horas trabalhadas que você está tocando, independente se for casamento, se for um aniversário, se for uma casa noturna, entendeu? Ali o foco seu é ali a pista, é ali as músicas, então você acaba que vai conseguir levar legal. Entendeu? Aí depois, aí a situação já fica um pouco mais difícil, entendeu? Principalmente quando tem um, dois, três serviços no dia, às vezes acontece, que a carga trabalhada fica muito grande, mas aí entendeu? Tem que saber levar também, entendeu? Tem que saber Entendi. levar também. Você como empresa, quais são os próximos passos? Como empresa, acho que o próximo passo que eu vejo para minha empresa, né, para minha carreira, é tráfego, que eu acho que eu vejo que falta um pouco pro meu conhecimento, entendeu? Que eu gosto muito de aquilo que eu falei, eu gosto muito de aprender, entendeu? Para colocar em prática aquilo que eu vejo que é a minha necessidade, entendeu? Eu lembro que eu comecei a tocar, eu lembro que eu comecei a trabalhar na área, entendeu? E eu vi que eu tinha uma necessidade. Qual que era a minha necessidade? Olha, eu nunca fiz um curso de DJ, entendeu? Tipo, eu já toco, eu já trabalho na área. Foi aonde eu fui atrás de fazer o meu primeiro curso. Fiz o meu primeiro curso de DJ, entendeu? E vi que muita coisa que eu fazia era certa e muita coisa que eu fazia era errada, entendeu? E eu já trabalhava na área. Aí, beleza. Passa mais um tempo, o que que eu falo? Qual que é a minha deficiência hoje? Como DJ, como empresa, entendeu? Você vê a sua carreira como uma empresa. É o quê? É o marketing. Porque a gente tá ali, a gente tem que saber vender. Entendeu? Eu tenho que saber vender a minha arte. Então eu falei assim, eu preciso fazer um curso voltado para isso, eu preciso aprender isso. Foi quando eu fiz o meu curso, eu fiz um curso voltado para marketing para DJ, entendeu? Eu fiz um curso específico para isso, para conseguir colocar em prática isso. Aí depois eu falei assim, vamos ver o que eu tenho, quais são os fatores que estão faltando, entendeu? Fiz um curso de empreendedorismo, entendeu? Aí hoje eu paro e olho o que a demanda hoje pede, é o tráfego, entendeu? O tráfego pago, entendeu? O tráfego pago para você conseguir direcionar, entendeu? O seu trabalho para um público certo, entendeu? Você tem que saber direcionar o seu trabalho para o público certo, porque não adianta você querer pensar que todo mundo vai gostar do seu serviço ou todas as pessoas vão valorizar o seu trabalho. Não. São algumas pessoas que vão valorizar o seu trabalho. Então você tem que correr atrás dessas pessoas. Entendeu? Aonde você quer tocar, aonde você quer chegar. Entendeu? Então você tem que saber aonde você tem que ir. Entendeu? E o tráfego pago ele ajuda muito nisso, para focar um público certo, para focar, entendeu? A atingir as pessoas. Entendeu?
Então, eu acho que o próximo passo para mim fazer isso aí é um curso de tráfego pago. Show de bola. É interessante você ter essa visão, porque o artista ele começa a ter uma percepção de que a partir do momento em que ele é uma empresa, ou se torna uma, ele tem que ter outras habilidades, ou pelo menos noção delas, para conseguir conversar de igual para igual quando for contratar alguém. É, realmente, eu acho que quanto mais conhecimentos a gente tem, entendeu? Melhor a gente consegue lidar com as situações. Entendeu? Eu acho que é essencial. Entendeu? Tanto é que uma coisa que eu gosto sempre de fazer é sempre estar estudando alguma coisa. Entendeu? Independente se eu vou usar ou não. Entendeu? Independente se eu vou trabalhar na área ou não, eu gosto de estudar. Entendeu? Uhum, Então, eu acho que é isso. Conhecimento é fundamental para a gente conseguir entender e almejar o que a gente quer. certo. Atualmente você tem parceria? Parcerias, não. A única parceria que eu tenho é o Capitão Mor, hoje que eu trabalho lá também. Tem o meu barbeiro, grande Thiago, entendeu? Meu barbeiro, meu parceiro também. Mas fora isso, não. Tá. Você está aberto a parcerias? Estamos abertos. Então, para vocês aí, se alguém se interessar em fazer uma parceria, ele está aberto a negociações, certo? Aonde você se vê daqui a um ano? Aonde eu me vejo daqui a um ano? Olha, daqui a um ano eu me vejo no Capitão Mor, onde eu já trabalho ainda. Graças a Deus, daqui a um ano ainda. E, se Deus quiser, ali, entendeu? Almejando cidades próximas. Entendeu? Cidades próximas ali, entendeu? Pra fazer São José dos Campos, Guaratinguetá, entendeu? Ali até ali proximidades ali de São Paulo, ali alguma coisinha ali também, acho que pode ser que seja interessante, Perfeito. entendeu? Uma residência assim durante a semana em cidades um pouco mais distantes. Qual que é o seu maior sonho pessoal? Meu maior sonho pessoal hoje, acho que o meu maior sonho pessoal hoje é a minha família, então acho que pra mim é uma realização, entendeu? A minha família. Então é essa aquilo que movimenta a gente, né? Então, o meu maior sonho pessoal é isso, é manter a minha família, entendeu? Estar com a minha família. Perfeito. E o profissional? Cara, o maior sonho profissional meu, olha, de verdade mesmo, é a troca de equipamento. Troca de É a equipamento? troca de equipamento, por incrível que pareça. A gente sempre quer ter alguma coisa melhor, entendeu? Então, acho que relacionado a profissional ali, entendeu? Acho que seria isso, entendeu? Equipamento novo é bom. Perfeito. Quando você olha para sua empresa, quais são as métricas que você olha para você saber que a sua empresa está indo para o caminho certo? Ó, basicamente, retorno das pessoas, do público, entendeu? Retorno do público, retorno dos contratantes, entendeu? A partir do momento que o contratante conversa com você e passa o que está acontecendo, entendeu? Fecha mais datas com você, entendeu? Aí você sabe que está no caminho certo. O público fala com você, você tem esse contato a mais com o público, entendeu? Porque eu acho que o que pega muito pro artista é o carisma, entendeu? Eu acho que o carisma é fundamental para um artista. Entendeu? A pessoa pode estar ali em cima do palco, pode estar tocando, pode estar cantando a melhor música, tocando, entendeu? Mas se não tiver um carisma, se não tiver aquilo lá, você olhar pro cara e falar, porra, aquele cara é legal. Você nem conhece ele. Você nem conhece ele. Entendeu? Você fala, pô, ele é legal, cara, ele canta bem, ele toca bem, entendeu? Pô, ele é legal, ele tá com um sorriso no rosto. Agora você olha pro cara, o cara com a cara fechada, entendeu? Tá ali, amarrado, entendeu? Então, essa reciprocidade do público, ela é importante, entendeu? Que você vai tocando e a pessoa vai te dando feedback. A pessoa vai te dando feedback. Porra, cara, eu vim aqui. Teve acho que 2 semanas atrás, foi um casal no Capitão Mor. E eles ficaram o tempo todo. E eu tava no palco, eles estavam um pouco mais pro meio da pista. Entendeu? E o tempo todo, os dois ali no cantinho deles, ali, curtindo a deles ali. E aí a gente passa durante a apresentação, você vai passando, olhando todo mundo, vendo o que tá Uhum. acontecendo. Fiz a minha apresentação, a banda entrou, fez a apresentação deles. Eu volto depois da banda, mas aí eu não volto mais no palco, eu volto da lateral do palco, entendeu? Que é já pra poder finalizar um pouco a noite ali também.
Aí voltando, já estava finalizando, e o casal veio e falou assim pra mim, foi a primeira vez que eu vim aqui e tive uma noite incrível. E você fez parte dela, entendeu? Porque você conseguiu tocar e conseguiu deixar a noite nossa muito boa. Falei assim, eu vou voltar, eu com a minha esposa vamos voltar por causa que você vai estar aqui. Então, é isso que você fala, poxa, eu tô no caminho certo, entendeu? Eu estou no caminho certo, eu estou fazendo as coisas certas, entendeu? Então, essa resposta do público, entendeu? É muito importante. Perfeito. Quando você para, olha pro espelho, agora mais uma reflexiva, hein? Você vê o cara que passou em várias empresas, um cara inquieto, tá sempre buscando mais informação, não tá contente em ficar muito tempo parado. Você vê o cara que casou, que tem uma família linda, maravilhosa, que tá crescendo, tá se estruturando cada vez mais. Vê um cara que tá se tornando mais e mais referência no mercado. Qual é a perspectiva que você tem de você? Ó, que foi uma caminhada difícil, sabe? Foi uma caminhada, uma trajetória difícil, mas que fez valer a pena até onde eu tô, sabe? Eu acho que eu olho no espelho hoje, eu consigo perceber que por mais que tenham passado os momentos difíceis, entendeu? Momentos bons, momentos alegres, acho que aonde eu estou hoje é aonde eu mereci estar, entendeu? Acho que a gente tem que pensar e parar. Eu estou hoje onde eu mereci estar. E hoje eu me vejo numa posição boa. Eu consigo ver hoje, eu olhar no espelho e falar assim, eu estou onde eu queria estar, entendeu? Onde eu mereci estar, entendeu? E é isso, é caminhar, entendeu? Fazer uma trajetória daqui para frente, justamente para isso, para ter outra oportunidade de olhar no espelho e falar assim, eu estou aonde eu quero, entendeu? Eu vivo do jeito que eu quero hoje. Show de bola. Uma outra pergunta: por que participar de um podcast? Eu acho interessante. Eu acho interessante. Eu acho que é uma troca de experiência muito boa. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente entrega muita coisa, a gente também absorve muita coisa. Entendeu? Então, essa troca de ideias é muito legal. Conhecimento, entendeu? Conhecer pessoas novas, abrir oportunidade para pessoas conhecerem a história da gente, entendeu? Você abre uma oportunidade de alguém que está ali. Às vezes a pessoa tá ali, ela vê você, ela conhece você de palco, mas ela não sabe das coisas que aconteceram, da sua trajetória. Então eu acho que é legal abrir essa possibilidade para alguém ver, olhar, assistir, entender e compreender algumas coisas. Bem Não bacana. ia encher o saco na hora que você estiver tocando. Não, gente, eu gosto, eu gosto. Pode pedir música, não tem problema. Sempre que dá, eu sempre vou tocar. Cara, uma mensagem que você queira deixar pra quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. E aí ele fala olhando pra central ou pra câmera dele? Pra sua câmera aqui, ó. Cara, eu acho que assim, uma mensagem é assim, independente do seu ramo de atuação, né? Independente se você é empresário, se você é CLT, se você é artista, se você não é, almeje alguma coisa. Corra atrás de alguma coisa, entendeu? Não fique só naquilo que você já tem. Almeje, mesmo que seja difícil. Estude, trabalhe e corra atrás, entendeu? Porque eu acho que é essencial você ter alguma coisa para um sonho, entendeu? Almeje sempre mais do que você já tem. Show de bola. Eu agradeço, primeiramente, a Deus por ter colocado mais um cara sensacional aqui na minha frente. Agradeço a Hillary por estar mais um episódio aqui conosco. Agradeço a você que ficou até o final desse podcast. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Mais uma vez, sempre que trouxermos alguém gabaritado aqui, você receberá esse conteúdo, poderá fazer network e com certeza vai agregar muito na sua vida e fortalece o canal a crescer cada vez mais. Cara, brigadão. Eu que agradeço. Foi um prazer muito bom estar aqui. Isso aí. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.